E aí, cadê a minha turma do Instagram? Oi, gente, estamos todos aqui. Deixa eu colocar tudo no mesmo nível. Olha só, vamos lá, hein? Olá, todo mundo. Olá, como vão vocês? Quem já tá aí, vai dando um alô, deixando um alôzinho aqui pra rua, que já tô cheia de luzes em cima, já tá quente, tem luzes para todos os lados aqui. Deixa eu melhorar aqui um pouco a câmera pro Facebook, Instagram ok. Olha, a Lúcia já tá aí. Acabei me atrasando um pouco hoje aqui, gente, porque a gente, né, esse tempo, quando a gente vê, já se passaram 2, 3 minutos e eu ainda tava ligando máquina, ligando tudo, conectando luzes, mas estou aqui, né? Então vamos lá começar. Deixa eu já chamar o povo aqui do Insta. Pessoal do Facebook que vai chegando aí já vai convidando também a galera para nossa tarde do Café com Letrinhas, que é onde a gente vem aqui se encontrar para poder bater esse papo, né, Lúcia querida? Você sempre presente, que bom. Eu tenho visto você aqui aos sábados e isso me deixa muito feliz de te fazer companhia, que é uma forma carinhosa de eu estar com você aí na sua casa. Lúcia, aí aqui dentro tem um enviar mensagem, no escrever comentário, em algum lugar aí, é porque agora eu não posso sair daqui. É quando você pega e envia uma mensagem para alguém. Eu acabei de fazer isso aqui agora pelo Instagram. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Opa, Silvia querida, tudo bem, meu amor? Vamos lá para mais uma tarde desse café maravilhoso que a gente tem aí tomado, né? Um café virtual juntos, todos nesses sábados que têm sido incríveis, e eu tenho recebido um feedback maravilhoso de pessoas que vêm aqui, às vezes não fazem nenhum comentário, às vezes ficam ali só quietinhas ouvindo, e tá tudo bem. Se você quer participar, ótimo. E se quiser ficar quietinho aí, só ouvindo as coisas que a gente vai trazer aqui, também tá maravilhoso. O que importa é que a gente venha e sintonize com essa energia de amorosidade. Como dizem muitos aqui para mim, o amor em letrinhas, o amor em palavras. E isso me deixa muito feliz de vir aqui para esses encontros com você, que está aí sempre prestigiando e acreditando em tudo isso que eu escolho levar para cada um de vocês aí na casa de vocês todas as vezes. Na quarta-feira tivemos um encontro com o pessoal do Be The Energy também, e tem sido incrível, porque a gente acaba falando um pouco dessa questão de sabotagem, de como a gente se sabota e às vezes a gente nem se percebe. E o pessoal da quarta-feira, sabe, já começou a fazer uma série de pedidos, e é tão incrível quando vocês trazem essas contribuições. Oi, Esperança querida, carinho, 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 me gusta muito. Gente, então é isso, sabe? Eu fico muito feliz de trazer para vocês aqui essa minha versão, né? Porque, assim, é o que eu sempre falo. Ai, gente, adorei esse colarzinho também que eu ganhei de presente
da minha amiga Sheila. Tô usando o cordãozinho. E olha, o brinquinho também ficou lindo. Adorei. Então, assim, é muito legal quando eu venho aqui, compartilho esse meu saber, esses insights que eu venho percebendo pela vida, né, pela minha vida. E sempre falo isso, não é uma receita de bolo, onde você pega a receita e tenta replicar e os resultados são iguais para todos. Eu, por exemplo, com receitas, eu nunca sigo a receita à risca 100%. Eu sempre dou o meu jeito, coloco o meu tempero, a minha forma de fazer. É claro, tentando sempre ficar ali em linha com a receita do bolo inicial, mas eu sempre dou o meu jeito. Então é isso, quando eu venho aqui para falar para você a respeito desses insights, ler um pouco, passar esse momento agradável, sabe? Que eu acho que é isso, é estar junto nesse momento que a gente não pode estar junto de verdade, abraçando e encontrando e dando aquele abraço gostoso que vocês sabem que eu gosto tanto. Então, trazendo isso, sabe, essa percepção, e você leva para sua vida e coloca do seu jeito, porque cada um tem um jeitinho de operar, de funcionar, de existir, de ser, e esse seu jeito, ele é único. Então não copia dos outros, ouve, sabe, isso é aqui sempre com o meu ponto de vista, é uma opinião, é uma percepção que eu tenho e compartilho com vocês. Vocês vão gostar de algumas coisas, outras coisas vocês vão falar, ai Rô, isso daí não tem nada a ver comigo, e tá tudo bem, tá? Então, assim, o encontro da quarta-feira, como eu estava dizendo, com o pessoal do Be The Energy, a gente lá nesse dia a gente fala muito mais da questão financeira, né? Que é o financeirizar, é muito mais do que ter dinheiro no bolso, na carteira, nas contas, disponível. É uma questão de cultura, é uma questão de hábito, uma filosofia, é uma forma, né, de você viver sem que seja ficar vibrando essa energia de escassez, mesmo quando você está endividado, mesmo quando você não tem dinheiro. E tá tudo bem, você não tem o dinheiro materializado ali, mas a energia do dinheiro, ela tá em algum lugar. E como seria se a gente começasse a pedir facilidade para que essa energia chegasse a gente com total facilidade, com total leveza? É isso. E quando eu me propus a ler, né, e falar um pouco dessa leitura aqui dos insights do livro, justamente para isso, para que a gente possa, e hoje a gente começa, hoje, olha, convido o povo, vê aí quem é que pode participar disso aqui, porque hoje a gente começa efetivamente a falar de cada comportamento sabotador que muitos de nós têm e nem percebe. Então, como seria você convidar as pessoas que você acredita que pode fazer a diferença hoje, né? Assim como eu venho aqui para poder falar e mostrar isso, né? Que você pode sim ser diferente, apesar de tudo e apesar de todos. Como seria se você também fosse essa energia e colocasse isso a serviço, né? De se sintonizar com tudo isso aí, de entrar na mesma frequência que tudo isso e a gente seguir juntos, porque, como dizia o nosso encontro de meses anteriores, juntos somos muito mais fortes, né, pessoal? Então, assim, a gente cria uma onda muito maior de bondade e de generosidade, não é verdade? Eu já estou aí em 10 minutos, eu vou começar a ler e assim, à medida que vocês forem ouvindo, e a gente vai aqui seguindo, e podem trazer, tá? Perguntas, podem trazer insights, podem conversar, falar das suas vivências. Aqui é um espaço que a gente tem
em aberto e de participação. É um espaço de compartilhamento do saber, é um espaço de compartilhamento da amizade, da fraternidade, da generosidade. É isso que a gente vem aqui todos os sábados fazer, tá bom? Mais forte do que nunca. Oi, Lúcia, querida, caiu e voltou? Isso aí, olha, foi, a internet te colocou pra fora, você vai lá e fala pra ela, olha, eu quero entrar porque eu quero ouvir isso tudinho aí que a Rô vai dizer, né, Silvia? Silvia participou comigo aí, ela tá aqui no Facebook, ela participou comigo aí de meses, né, do Clube do Livro Mais Forte do que Nunca, e a gente falou muito de vulnerabilidade, que quando a gente tem esse julgamento de quando a gente está vulnerável, que a gente está fragilizado, que a gente está fraco. Não, gente, a vulnerabilidade é uma das nossas maiores potências, é uma das nossas maiores forças, porque quando você reconhece qual é a sua vulnerabilidade, você se fortalece para tudo mais que vem, tá? E aí, como eu, né, sempre começo aqui, meu nome é Rosângela Mello, muitos já me conhecem de outros trabalhos, de atendimentos, enfim, de amizades. Eu sou contadora por formação, sou aí... Olha! Eu sou contadora por formação. Eu parei aqui, gente, porque eu falei aqui, ó, Marcos elogiou eu estar. Eu achei isso incrível, porque são as contribuições que vocês trazem. Eu fico muito feliz, Silvio, porque ele realmente é uma pessoa muito especial. Não só na sua vida, como seu marido, mas é um grande amigo que eu tenho o prazer e a honra aí de ter essa possibilidade de compartilhar aí de momentos com vocês, de vida, né? São momentos de vida, é o nosso bem mais precioso, é o nosso tempo, quando a gente vem, né? Quando eu venho aqui e falo aí dessas coisas super que eu sempre trago aqui. Mas aí, ó, né, Rosângela Mello, eu sempre venho aqui, sempre estou trazendo alguma coisa, um clube do livro, um insight de leitura, live sobre dinheiro, sou convidada sempre de algumas pessoas para participar sobre os assuntos, né, os mais variados, não só para falar de finanças, não só para falar de clube do livro, leitura, mas também pessoas que me buscam para falar dessa questão da energia, que as pessoas percebem em mim uma pessoa muito energeticamente vibrante. Tive aí também com a doutora Tânia, né, que hoje é a estomoterapeuta que cuida aí, ela está em São Paulo hoje, ou ontem, acho que era hoje, no Einstein, né, no hospital, no Albert Einstein, fazendo lá o trabalho dela, levando treinamento, palestras, para que as pessoas que não estão vivendo essa questão de Covid, mas que têm outras enfermidades, e ela é uma figura muito importante e virou uma grande amiga. Então, enfim, eu tenho feito muitas coisas por aí. Quem me acompanha, é só pegar as redes sociais aí, vai perceber o quanto de contribuição eu todos os dias busco ser na vida de cada um de vocês, e principalmente na minha vida, porque isso aqui me traz muita felicidade e muita gratidão por estar aqui sendo essa contribuição sempre, tá? E aí, pegando aí esse viés, né, de falar de temas que geralmente não são muito reconhecidos por nós, porque a gente está aí no piloto automático, ligado o tempo todo, fazendo tudo dentro de um padrão que a sociedade impõe, porque eu tenho que ser igual fulano, porque eu tenho que ser bom, porque eu tenho que ser bonito, eu tenho que ser magro. A gente está sempre seguindo um padrão e às vezes não percebe que está tendo um comportamento que está sabotando a nossa essência, que talvez a gente não esteja reconhecendo uma habilidade incrível que a gente tem, mas por estar tão preocupado em seguir o padrão, fica ali boicotando uma habilidade que, se a gente colocasse a serviço, né, das pessoas, para que elas também vibrassem nisso, a gente poderia contribuir muito mais.
E aí, onde veio, né, essa questão de eu parar um pouco aqui para ler sobre essa coisa de sabotagem, né? Eu também já fiz um workshop, tá aí nas redes sociais disponíveis para vocês quiserem. Foram 2 horas em parceria com uma psicóloga, a Rejane, minha querida, beijo para você. A gente fez esse workshop de 2 horas também no sábado em parceria, falando da autossabotagem. E aí veio de novo, né, esse tema na minha mão. Eu falei, bom, tem coisa aqui, então vamos lá. E aí, né, no início de fevereiro, já não sei mais quando foi, eu comecei aí a ler esse livro e trazer alguns insights e acompanhando aqui o que o autor vem trazendo. A gente já falou aqui dos fundamentos da superação das limitações pessoais, e ele vem discorrendo aí sobre teorias do sucesso, limitações pessoais delimitam fronteiras, livrando-se do excesso de peso, que é o que a gente sempre fala, a gente sempre comenta. A gente carrega muito peso que não é nosso, a gente carrega muita coisa do outro. Então vamos deixar com o outro, que é de responsabilidade dele, e vamos nos responsabilizar somente por aquilo que é nosso. E vocês vão começar a perceber que a vida começa a ficar muito mais leve quando a gente não carrega o peso do outro. E aí o autor começa a falar das 5 leis das limitações pessoais, né? Ele traz em cada uma. A primeira, todos temos limitações pessoais. Reconheçam, todos nós temos limitações, seja ela ínfima, seja ela enorme, mas todos nós temos as nossas limitações. E não entra no julgamento sobre uma limitação ou outra. Vai para o espaço de acolher essa limitação e procurar perceber o que você pode fazer para mudar isso que você hoje reconhece como uma limitação. Às vezes é um conhecimento técnico que você vai lá, faz um curso e ok. Às vezes sei lá, qualquer coisa, gente. Tem vários exemplos, né? Aí a lei número 2, não é possível transpor as limitações que não enfrentamos. Então é a questão da coragem, né? A coragem de ser você, a coragem de se mostrar para o outro como você é, não colocando nenhuma roupagem para poder disfarçar aquilo que talvez você julgue como uma coisa que você, isso daqui se eu mostrar, isso não vai ser legal para o outro. Mostra você, seja você, porque é sendo você que você realmente maximiza, potencializa a sua existência por aqui. Aí a lei número 3, ele traz as nossas limitações pessoais atuam em todas as esferas da nossa vida. E aí isso vai de encontro com o que eu venho trazendo aí nas quartas-feiras com o pessoal do BDN, às 19 horas aqui pelo Instagram. Quando a gente começa a falar de dinheiro, a gente começa a perceber que o dinheiro, a escassez, às vezes não é só ali. O problema não está só no bolso, sabe? A questão não está só ali na conta que está usando o dinheiro do banco no saldo devedor. É uma questão de educação financeira, uma questão de hábito, de você praticar aquilo que realmente vai te fazer feliz. E eu vou trazer um exemplo que eu vi essa semana montando aqui o material, né? Que eu tô fazendo um material muito legal para um curso em módulos curtos que eu vou trazer aí para vocês agora em março. A gente deve lançar aí, eu em parceria com o BDN, a gente deve lançar aí esse curso rápido, né, de empoderamento aí financeiro. E aí você começa a ver que é uma questão muito mais fisiológica, que é o hormônio, tem a questão do seguir o padrão do outro, e tem uma série de coisas que vem muito antes do que não ter o dinheiro. Então o dinheiro acaba sendo uma consequência. Você ter dinheiro é uma consequência de um hábito, você não ter dinheiro também é uma consequência de um hábito que a gente não percebe e a gente vai praticando dia após dia, porque a gente vive ligado no piloto automático. E aí vem muito em linha com isso que está aqui. Nossas limitações pessoais
atuam em todas as esferas da nossa vida. Então, quando a gente às vezes se percebe limitado em alguma circunstância de vida, você pode contar que aquilo vai reverberar, aquilo vai ecoar, aquilo vai ressoar em outras áreas da sua vida. E tem gente às vezes que não percebe isso. Aí o autor traz aqui, ali número 4, as limitações pessoais estão atreladas a tarefas. De novo, é a repetição de padrão, é a tarefa diária que você executa. É um programa de computador, é como se a gente fosse um programa de computador, que a gente vai executando as tarefas no piloto automático e não se percebe que às vezes está criando um hábito que, se a gente mudar um pouquinho, a gente consegue ter um resultado diferente. E aí ele traz isso também, né, que as limitações pessoais estão atreladas às tarefas. E aí ele vem com a lei número 5, que ele fala: vence quem tiver menos limitações. E vem um outro insight aí também, que eu vi escrito, né? Nessa vida não vence quem é o mais forte, nem quem é o mais esperto. Quem consegue se adaptar melhor às circunstâncias, às mudanças. E vai muito em linha com isso, né? Tá muito em linha com isso, porque não é que você não tenha limitações. Ter limitação, gente, não é feio não, tá? Só pra gente fazer aqui essa vírgula. O ter limitação não é uma coisa feia, não é uma coisa, sabe, execrável, oh meu Deus, não. A limitação, ela existe para chamar a atenção da gente para alguma coisa. Então, como seria se a gente olhasse para isso, reconhecesse que é uma limitação e perguntasse: ok, eu tenho essa limitação, o que eu faço com isso? Pergunta, lembra? Quem está comigo aí sabe que eu sou a moça da pergunta. Eu vivo, né, colocando vocês aí para fazerem essas perguntas. Olha, Marcos elogiou estar participando da educação financeira. E, querida, as lives de quarta são apenas a ponta do iceberg. Vem coisa boa aí, que é o que eu tô trabalhando, aqui direto para vocês. Ricardinho, seja bem-vindo, meu querido. Fique aí com a gente, tem um monte de gente aqui. A Lúcia, a Silvia, a Esperança, carinho. E aí, a gente veio aqui na leitura, né, até aqui. Ele começa a falar numa visão geral das principais limitações, que ele chama de limitações fatais. E ele vai discorrendo sobre foco, né? O foco é preciso. E eu coloquei isso até no Stories hoje, acho que aqui no Instagram, ou foi ontem, não sei, não me lembro, que na verdade você não pode desistir dos seus sonhos. Você tem que colocar estratégia e ação, independente de qual é o seu status de vida hoje. Você pode estar às vezes vivendo uma coisa muito maluca na vida, mas acredita, não é para sempre isso daí vai mudar, e quando mudar você tem que estar preparado para saber qual é a melhor escolha que você pode fazer naquele momento para que você tenha aí a realização, quem sabe, de um grande sonho. Lembra quando eu falei que eu fui realizar o meu sonho de menina, de conhecer a Grécia aos 45 anos, e eu chorava copiosamente quando eu saí daquele navio e numa embarcação menor e começava a me aproximar e ver aquela ilha de Santorini crescendo, linda na minha frente. Eu não consegui me conter, eu chorava. As minhas amigas pensavam até que eu estava passando mal, mas eu estava muito emocionada de poder realizar. Só de falar, já estou aqui me emocionando de novo, só de pensar naquela cena. As minhas amigas, elas achavam que eu estava passando mal, e na verdade eu estava muito emocionada por estar realizando ali um sonho de menina. Então, sonhe, sabe? Sonhar não custa nada, como dizem aí os cantores, poetas. Agora, é preciso colocar estratégia, criar um caminho para que você possa, através de ações executadas, chegar na realização dos seus sonhos. E aí ele veio falando do foco, né? Aí falou aqui muitas coisas do foco.
Fala da identificação das limitações, que isso aqui é importante também, porque não adianta você fechar os olhos para a limitação que você tem. Não, por que fechar os olhos? Reconheça que você tem essa limitação e veja o que você pode fazer para melhorar isso. Se é que você quer melhorar, tem coisas que a gente reconhece que é uma limitação, mas não está a fim de mexer e está tudo bem. Lembra quando eu sempre falo, aqui a proposta não é apontar o dedo para culpas, para julgamentos, não. Aqui, esse encontro, a minha proposta é fazer com que você reconheça efetivamente quem você é. Oi, Rosângela, tudo bem? Querida, seja bem-vinda! Já começamos aqui, mas você pode acompanhar e depois, quando terminar, você vê o que a gente já falou antes, tá bom? E aí, né, essa questão de você identificar, gente, identifica quais são as limitações, reconheça, acolha, sabe? Olhe para elas e fale, eu te vejo limitação. Olha, essa limitação agora eu quero trabalhar. Nessa daqui depois eu vejo. E ok, mas reconheça. E aí nessa abordagem geral aqui que ele fala das limitações, ele fala a crítica é essencial, né? A questão da gente receber a crítica não com o julgamento, né? Isso eu falo por experiência. Durante muito tempo na minha vida eu recebia críticas como um julgamento. Não, olha para a crítica que você está recebendo de alguém por alguma situação, por algum motivo, olha para isso e fala, uau, o que tem aqui que talvez eu possa mudar e que vai ficar muito melhor do que já está até agora. Um exemplo de uma crítica bem bobinha, tá, gente? Pra gente também não avançar muito aqui. Quando você tá atrasado para um compromisso, você chega esbaforido, ai, desculpa, me atrasei. Como seria se você utilizasse esse momento de crítica, porque você já está se criticando porque você chegou atrasado, e você virasse para as pessoas que estão ali te aguardando e falasse, gratidão imensa por vocês terem me esperado. Eu me atrasei alguns minutos, mas vamos compensar isso de alguma forma. Mudou. Entende? Isso não é um julgamento. Isso é gratidão por aquelas pessoas estarem ali ainda te esperando. Percebe como é que a gente vai, pelo piloto automático, a gente vai aplicando padrões repetitivos na vida da gente a vida inteira. E quando a gente para começar a perceber e querer melhorar um ponto ou outro que talvez esteja incomodando, e tudo bem, quando incomoda, pare e olhe aquilo dali, porque tem alguma mensagem boa, para que a mudança ela venha repleta de coisas que realmente vão acrescentar no seu ser. Essa é a grande pegada, não no ser do outro, não na existência do outro, mas no seu ser. Isso. E aí ele fala também quando a motivação encontra ciência, e isso vai também de encontro aí com os exemplos que eu venho falando aqui, eu venho falando às quartas-feiras lá no encontro com o pessoal do Be The Energy. Às vezes a gente percebe algumas coisas na gente, a gente acha que é um erro, que sabe, começa a se culpar por alguma coisa que não está funcionando do jeito que a gente gostaria que funcionasse. Eu vou dar um outro exemplo rápido, que é o exemplo da produção de hormônio da impulsividade. É um hormônio chamado grelina, que ele é produzido no nosso estômago quando nós ficamos com fome. Então ele traz aquela sensação de fome. E aí mesmo que você se alimente e sacie aquela fome, o teu estômago fique cheio de comidinha, que você fique pansudinho e pansudinha, o teu corpo está inundado de grelina. E aí vem o pós-almoço, né? O pós-alimentar,
Que é o quê? Você vê uma promoção, você quer comprar alguma coisa que você não precisa só porque está na promoção. Você viu alguma coisa passar na timeline aí, ó, Facebook e Instagram são terríveis para isso. Começam a subir aqueles anúncios patrocinados de coisas que você nem imaginava que você queria comprar. E você olha, eu acho que eu vou comprar para mim para ver como é que é. Na verdade, isso faz parte da inundação no seu corpo, né? Porque o hormônio está circulando pela sua corrente sanguínea, é um hormônio chamado grelina e ele te traz a impulsividade em comprar, em comer, em várias outras coisas. Qual é a sua limitação pessoal, né? De novo, é a questão do reconhecimento, é você olhar para isso e falar, né? Que ok, reconheço a limitação aqui, mas o que eu faço com isso? Não é porque você não quer ver, não quer falar, que ela não está ali. Ela está ali, disponível para a hora que você queira fazer alguma coisa com relação a isso. E aí a gente fez aquela brincadeira das perguntas, lembra? No encontro passado, a gente veio aí respondendo 10 blocos de 3 perguntas. E eu fiz esse exercício ao vivo aqui com vocês. Quem não participou e quiser ver quais são quiser saber quais são as perguntas e quais foram as minhas respostas, isso está no encontro anterior, é só buscar aí, né, no perfil, seja aqui no Facebook, seja aqui no Instagram, está aí disponível o bloco de perguntas para que você veja quais são. E aí, nesse momento que a gente respondeu juntos esse bloco de perguntas, na verdade, a gente estava identificando comportamentos sabotadores. E são 10, pelo menos apontados aqui pelo autor desse livro. E aí, a gente parou exatamente aqui, né? A gente terminou o bloco de perguntas e a gente hoje começa aí falando de cada um deles. Eu fiz inclusive uma arte, eu vou colocar num post aqui nas redes, quais são os 10 comportamentos sabotadores. Eu não lancei ainda porque eu quis falar primeiro, começar a falar deles primeiro, para que quem está acompanhando já comece a perceber o escrito, né? Porque tem muita gente que é visual, às vezes falando, as pessoas não se tocam, mas quando vem um material escrito, as pessoas se conectam. E aí, qual é a minha proposta? Eu trouxe esse que vai dizer os 10, né? Quais são os 10 principais comportamentos sabotadores. E a cada encontro eu vou deixar ali, ou durante a semana, eu ainda não escolhi como é que eu vou fazer, eu vou falar um pouco sobre cada um desses comportamentos sabotadores e vou trazer exemplos da vida prática, para que você se conecte um pouco melhor com isso e reconheça quais são os seus comportamentos sabotadores e o que você pode fazer para melhorar isso e sair desse looping, né, que é viver nessa vida de padrão repetitivo, carregando o peso de outras pessoas. E aí ele começa aqui, eu vou fazer sempre, né, o bloco de perguntas para esse comportamento que eu vou ler hoje, foi assim: você tem dificuldade em admitir um erro? Sim ou não? Responde aí para você. Eu já respondi no encontro anterior. Você é teimoso? Ai, gente, tem um pelo aqui com um vento, ele tá passeando para lá e para cá no meu... Parece que ele tá grudado no óculos. Chopelinho. Então, ó, a primeira pergunta do primeiro bloco, né, do primeiro bloco de comportamento, tá? Que a gente vai falar dele hoje, que é a prova de balas, que é o ser excessivamente confiante. E aí vem essas 3 perguntas, né, que fizemos o exercício no encontro anterior. Você tem dificuldade em admitir um erro? Sim ou não? Você é teimosa? Sim ou não? Sua primeira reação à opinião dos outros é avaliar em que aspectos ela não é precisa? Sim ou não?
Nesse caso, talvez você seja a prova de balas, que é a pessoa que tem um comportamento excessivamente confiante. E vamos entrar na leitura aqui para ver o que o autor fala. Em psicologia, há um conceito que designa as ilusões egocêntricas de grandeza, complexo de Napoleão Bonaparte, tá, gente? Aquele lá da França. Há uma razão para que o nome do imperador francês represente a limitação causada pelo excesso de autoconfiança. Na noite de 23 de junho de 1812, Napoleão e seu exército cruzaram o rio Niemen para dar início à invasão da Rússia. Seu objetivo era incluir aquele país na lista de territórios conquistados. Sob seu comando estavam quase 500 mil soldados da grande armada francesa. A marcha até Moscou foi longa e árdua. Antes de completar os 5 meses durante os quais se estenderia a viagem, Napoleão já havia perdido mais de 380 homens. A falta de suprimentos, a devastação causada pela desinteria, a perda de milhares de cavalos e carruagens, além do desânimo de tentar enfrentar um inimigo que recuava estrategicamente, destruindo tudo pelo caminho, foram minando as forças do imperador. E o Pelo tá aqui, né? Ele tá realmente querendo participar da leitura de hoje. E eu não sei se é meu pelo, né? Porque ele não cai quase, ou se é o pelo do cachorro, mas vamos lá. Ao longo do trajeto, Napoleão submeteu seus soldados a exigências absurdas. Quando chegaram a Moscou, 14 de setembro, só restavam 100 mil homens. Ainda assim, recusando-se a aceitar a derrota humilhante, o megalomaníaco Napoleão relatou de forma totalmente diferente a Batalha de Smolensk. Realizei manobras de um país que via com bons olhos a mim e a França. A população e as autoridades estavam do meu lado. Eu conquistei homens, cavalos, mantimentos, e Smolensk é uma cidade fortificada. Memórias de Napoleão, 1812. Nada disso estava próximo da verdade. Ele não foi bem recebido, nem conseguiu obter cavalos ou mantimentos. Na verdade, perdeu cerca de 7 mil soldados na conquista de Smolensk. Napoleão não conseguia enxergar nada além de seu ego. Sua autoconfiança não era um farol que lhe permitia avançar com segurança, mas uma luz ofuscante que obscurecia a realidade. A chegada a Moscou deveria representar uma vitória gloriosa, mas foi, na melhor das hipóteses, uma conquista sem sentido. Os próprios russos abandonaram e incendiaram a cidade para não permitir que Napoleão a ocupasse. Com menos de 25% do seu efetivo, nada além de uma cidade queimada como recompensa e o medo de perder o controle da França. Napoleão não teve escolha, senão retornar a Paris. Napoleão partira com quase 15 mil soldados e retornou a Paris com menos de 10 mil. Em menos de um ano, perdeu quase 500 mil de homens. Ainda assim, declarou que sua campanha tinha sido uma vitória. E eu já vou fazer a primeira paradinha aqui rapidamente para a gente falar um pouco dessa questão aqui do Napoleão, que, como diz aqui, saiu com 500 mil soldados e meses depois volta com menos de 10 mil reais. Quanto que a gente vê ainda nos dias de hoje pessoas infladas com o ego. Rosângela, fique à vontade, querida, depois você veja aí a questão
da gravação. Ela vai ficar aqui, tá bom, minha querida? Vai sim, vai sim. Vai lá pro seu compromisso, não tem menor problema não. Depois você vê aqui a gravação. E aí, quantas pessoas que a gente ainda nos dias de hoje, gente, a gente está falando das memórias de Napoleão de 1812. Hoje a gente está em 2021. E quantas pessoas a gente ainda vê com o ego tão inflado que essas pessoas são incapazes de enxergar que a gente está perdendo muitas pessoas para o que o mundo hoje vive aí na pandemia. Algumas pessoas têm tido mais consciência em cuidar dos seus, seja nos municípios, sejam em seus estados, sejam em seus países. E aqui eu não falo de uma pessoa específica, eu falo da questão do administrador de um lugar, de uma cidade, de um estado, de um país, que em detrimento às vezes do ego, que está muito inflado por várias questões, gente, e cada lugar do mundo a gente vê aí uma situação dessas acontecendo. Não importa o motivo, o que importa é que mesmo hoje, mesmo depois de muito tempo que Napoleão, inflado pelo seu ego, perdia mais de 500 mil de pessoas, a gente está falando de 500 mil pessoas para uma guerra sem sentido, só para satisfazer o ego dele, que era um serzinho pequenininho. Eu achava, quando eu conheci, eu fui visitar o museu de armas, né, lá em Paris, quando eu estive lá, e eu achava que Napoleão era um ser, né, de estatura 1,75 m, para aí. Era um serzinho tão pequenininho, gente, que até os trabalhos, né, culturais da cidade na época, ele fazia com que eles retratassem o tamanho dele não no estado original, e sempre muito maior. Então é para que a gente preste atenção e perceba que, mesmo falando da época do Napoleão, gente, 1812, a gente está em 2021, a gente vê esse padrão se repetindo por centenas de anos. É triste, né? Mas a gente pode mudar. Se não muda, mas a gente pode mudar o nosso entorno, a nossa história, o nosso pedaço, as nossas atitudes, a nossa vida. E aí, quando a gente muda a nossa vida, a gente também muda, pelo exemplo, a vida do outro. E aí vamos seguir aqui. Só para a gente fazer essa vírgula, para a gente perceber, né, que olha quanto tempo as pessoas, né, o ser humano, ele vive replicando um padrão, ele vive repetindo um padrão que já está aí desde sempre. E são poucos aqueles que têm a coragem de falar, não, isso eu vou mudar. Porque quando eu mudar em mim, eu começo a replicar no outro. E aí é o efeito cascata. Um vai mudando o outro, vai reverberando no outro, vai sendo exemplo do outro. E quando você vê, já tem muita gente mudando ao mesmo tempo. E é isso, é disso que eu estou falando aqui, tá? É da gente mudar a nossa atitude, a nossa vida, independente se o outro está mudando ou não. E aí vamos seguir. Napoleão, aqui está o ponto crucial. Napoleão acreditava na realidade dele, não na realidade, mas na sua própria realidade, que é diferente, né? A realidade da realidade dele. Esse é o famoso olhar para o próprio umbigo, né? De modo geral, a autoconfiança é algo bom, devidamente equilibrada é ótimo. Porém, a confiança excessiva talvez seja uma das limitações pessoais mais perigosas entre as que listei nesse livro.
Eu já vi pessoas perderem tudo, continuaram acreditando que estavam certas. Isso acontece porque elas creem que são a prova de balas. É a galera viciada no jogo, né? O pessoal do cassino, o pessoal que joga aí essas coisas que tem para jogar e vai perdendo e vai acreditando que na próxima mão vai ter uma oportunidade, vai quebrar a banca. É o que a gente escuta por aí, né? Então, esse comportamento é o que ele crê que seja a prova de balas, por isso que ele dá o nome a esse comportamento. Esse é o primeiro comportamento sabotador que o autor traz aí pra gente nesse livro. Só se estivessem arriscando o futuro ou a própria vida. Peraí, me perdi. Talvez não fosse tão ruim apostar tudo naquilo que acreditam. Mas não é bem assim. As pessoas com essa limitação pessoal comprometem tudo o que conseguiram, acreditando que tem razão. Infelizmente, tudo costuma envolver também a vida e o futuro de outras pessoas. E aí, mais um exemplo, né, gente, de quantas vezes aí a gente já não viu a vida de uma geração, né, de família. Me apertando aqui. Nossa, tá um calor. Essa luz toda que eu fico botando aqui em cima de mim. E aí, quantas vezes a gente não vê isso acontecer, botando alquinho na mão. Quantas vezes a gente não vê isso acontecer aí, que compromete às vezes a vida, né, de uma família, por gerações, né, por conta de questões aí das pessoas acreditarem que elas são uma prova de balas, porque elas têm essa limitação, a autoconfiança excessiva. E aí, Napoleão não apostou o futuro dele na campanha da Rússia, apostou o futuro dos outros. 500 mil de homens e suas famílias perderam tudo por causa de sua missão fracassada. Napoleão acreditava que não precisava aceitar um tratado, pois poderia ter tudo o que quisesse com uma conquista militar. Infelizmente, seu ego o impediu de admitir a catástrofe que ele próprio havia causado. A liderança envolve algumas demandas e responsabilidades especiais. Os líderes sempre devem pesar os ganhos e as perdas e precisam estar dispostos a pagar o mesmo preço que esperam que os outros paguem. Por exemplo, como sócio de uma empresa, não tenho o direito de pedir à minha equipe que me apoie em um projeto se eu não estiver disposto a compensar o sacrifício que ela precisará fazer para colocá-lo em prática. Isso daqui me fez lembrar um pedacinho lá, um trecho do livro da vulnerabilidade lá com a Brené Brown, né, que fala exatamente dos executivos, né, o cara que colocou toda uma equipe à disposição de um projeto e onde os contratantes não estavam nem aí porque que eles iam entregar, eles simplesmente tinham que cumprir aquela tabela. E aí quando o líder percebeu, ele ficou bem chateado. Silvia, que estava comigo, deve lembrar dessa passagem lá da nossa leitura lá do Clube do Livro, né, Silvia? E aí ele fala aqui, né, que o excesso de confiança de Napoleão impediu que ele percebesse a realidade do que estava fazendo. Como é possível que alguém passe diariamente ao lado de milhares de homens mortos, cavalos abatidos e pessoas morrendo de tifo e de fome e ainda assim não perceba que algo está terrivelmente errado? O excesso de confiança é uma força que cega e pode ser fatal. Ele está presente em funcionários públicos, como o político que encara o povo e nega a verdade, acreditando que está acima da lei e que os fins justificam os meios. Também em jovens que não aceitam a realidade de que outra pessoa
venceu a competição que tinham certeza de que ganhariam. Em homens e mulheres que arriscam tudo o que têm e perdem, sem conseguir ver que essa perda está diretamente vinculada à sua incapacidade de avaliar a situação com objetividade em razão do excesso de autoconfiança. Um dos maiores indicadores do grau de limitação causado pelo excesso de confiança é a incapacidade de uma pessoa de dar ouvidos aos conselhos dos demais. Quando ela deixa de ouvir os outros, a única voz que lhe resta é a sua própria. Esta pode ser solitária e ludibriadora, sobretudo se a pessoa achar que tem sempre razão. Napoleão não dava ouvidos a ninguém e nem precisava. Ele era a prova de balas, mas estava enganado. E aí, para a gente também trazer mais uma consciência, mais uma consciência aqui para esse trechinho, a questão de ouvir os outros. A questão de ouvir os outros não é que você vai ficar a sua vida ouvindo tudo aquilo que os outros falam, porque nem todo mundo traz contribuição, É você, diante de uma situação, você buscar ouvir pessoas que realmente possam contribuir na sua vida com aquele aspecto em questão naquele momento. Você ouve, junta com o que você tem de valores, de desejos, de vontades e tira a sua própria escolha. Mas não é fazer porque o outro falou, porque aí você está indo para um outro lugar que a gente deve também falar dele mais à frente, num outro tipo de comportamento sabotador. Então é assim, é compartilhar. Não é que você, no caso do Napoleão, ele não dava ouvidos a ninguém, ele não compartilhava das decisões dele com ninguém, porque ele era a prova de balas, ele estava acima do bem e do mal, ele estava acima de qualquer coisa. E não era bem assim, minha gente, tá? E o resultado que a própria história conta a história. E aí vem ponto com, ponto fiança excessiva. Aqueles que têm autoconfiança extrema costumam apresentar uma personalidade dominante e agressiva. Aquela pessoa que é dona da verdade, Trocando em miudinhos. Oi, Isilda querida, seja bem-vinda, meu amor, tudo bem? Ó, a Silvia já tá ali, verdade. Gente, eu sempre vou fazer aqui umas interrupções assim, porque é legal compartilhar com vocês isso e saber que vocês vêm, porque isso aqui tá falando de alguma coisa da sua vida. Isso é fascinante. Eu fico muito grata a cada um de vocês que vem ao vivo e vem depois, compartilham com os amigos. Esse é o propósito disso aqui, que é o amor em palavras que eu levo no momento que a gente não pode se abraçar ainda, tá chegando. E aí, falando aqui da autoconfiança, você vê que as questões que eles abordam aqui é exatamente isso: a pessoa que não dá ouvidos, a pessoa que é agressiva no ponto de vista que ela tem, é uma pessoa que tem uma autoconfiança muito grande, somente aquilo que ela fala é o certo, é o dono da verdade, é o normalmente, o comumente conhecido como o dono da verdade. E aí, percebemos esse comportamento em muitas carreiras e atividades consideradas atraentes hoje em dia, além de profissões mais tradicionais, como executivos de vendas e de marketing. Muitas vezes, as pessoas excessivamente autoconfiantes exercem um forte magnetismo e sempre parecem ter a resposta para tudo. Muitos empreendedores apresentam essa limitação. De certa forma, de novo, atenção empreendedores, vocês que eu tenho cuidado aí mais de perto com os nossos projetos de negócios, que estão aí sendo criados, outros já estão em processo de expansão, prestem atenção nesse tipo de comportamento, é o comportamento sabotador
descrito pelo autor desse livro como comportamento número 1, que é o à prova de balas. É quando você tem a autoconfiança lá em cima, nada bala, nada... Não é assim. Vamos ser confiantes, vamos acreditar no negócio, vamos acreditar nas criações que nós somos capazes de fazer a todo instante, né? A gente está ali criando alguma coisa, mas não vamos deixar o ego, a autoconfiança levar a gente para esse espaço que a gente não vê mais nada a não ser, né, o próprio umbigo, tá? Então percebam aqui as pegadinhas. Isso a gente deve abordar um pouco mais profundamente na jornada lá da educação financeira, tá, gente? Mas assim, falando pelo aspecto de comportamento, de sabotagem aqui desse encontro de hoje, é perceber isso, né? Quando apresenta essa personalidade. E você vê que hoje, né, como ele fala, são profissões tradicionais que se veem atraídas por esse tipo de comportamento, sabe? E de certa forma, eles precisam ter muito autoconfiança para se arriscar e iniciar um negócio que outras pessoas não conseguiriam ou não estariam dispostas a encarar. Sim, isso é importante, a autoconfiança gente, claro, mas de novo, não deixando o ego falar mais forte, a questão de se sentir, ou a prova de balas, não é esse o espaço. A autoconfiança aqui, ela tem muito mais um aspecto de compartilhamento do saber, compartilhamento da sua habilidade em executar a tarefa de uma forma tão brilhante, diferente de qualquer outra pessoa, que isso sim te faz ser um empreendedor de sucesso, tá? Que se torna uma referência. E eu sempre gosto de trazer para as minhas amigas, as donas de casa, as esposas dos executivos, aquelas que se aposentaram e não têm mais uma vida corporativa e não sabem o que fazer com tanto tempo disponível. Gente, o bolo de pote está mudando vidas. O brigadeiro, aquele brigadeirão que a gente faz no final de semana, às tardes de sábado, domingo, isso está dando dinheiro. Tem gente empreendendo e fazendo isso para entregar na casa dos outros agora no meio da pandemia e tá tendo sucesso com bolo de pote e brigadeirão. Então não ache que a sua habilidade em fazer um bolo gostoso ou um brigadeirão gostosão, isso daí é uma habilidade sua que te faz ser diferente de todas as outras pessoas. Tá dada a dica, hein, galera do bolo de pote? Vamos botar isso naquela empresa lá de entrega de comida. Pediu, pelo aplicativo já tá lá o bolo de pote. Então, ele diz, porém, se essa autoconfiança não estiver em equilíbrio com outras características, como autocontrole e modéstia, ela acabará causando muito mais mal do que bem. É o ego, né, gente? O ego, ele inicialmente você vê como uma coisa boa, mas dependendo para onde você vai passear com o seu ego, ele não é mais uma companhia do bem, sabe? Aquela coisa que a mamãe falava pra gente, né? Me diga com quem andas que te direi quem é. Isso. Esse papo aí é com esse tal de ego aqui, porque esse cara não é boa companhia não é não. Durante o auge das .com, no fim dos anos de 1990, participei de reuniões com alguns investidores que avaliavam determinadas oportunidades de negócios. Em um desses encontros, o ex-presidente de uma .com falou de um empreendimento novo e promissor. Ele acabara de vender as ações de sua empresa anterior e deixou bem claro que havia feito uma jogada de mestre. Estava claro que seu objetivo era usar suas estratégias bem-sucedidas para justificar a arrecadação do capital de risco necessário para financiar a nova companhia. Seu currículo consistia em uma sucessão de empreendimentos de curto prazo. O mais marcante nele era seu jeito exibido e extravagante.
Na discussão que se seguiu, perguntei sobre o plano básico de negócio, não mencionado na apresentação. Minhas dúvidas foram logo desconsideradas pela maioria dos outros participantes. Já estamos acabando aqui com o Instagram, já temos 1 hora de transmissão, gente. Deixa eu marcar aqui. Pessoal do Instagram, é aquilo de sempre. Nós encerramos essa daqui e voltamos numa próxima. Vocês aguardem aí que eu já vou chamar vocês de novo. Já volto.